segundo Seminário Internacional, Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos da abolição no Brasil. Vamos entrevistar a historiadora Noemi Santos da Silva, que tem desenvolvido estudos sobre a instrução da população negra durante o período escravista e no pós-abolição no Paraná. Noemi atualmente é doutoranda na Universidade Estadual de Campinas. Noemi, você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória enquanto pesquisadora que está investigando esse tema numa região também que é conhecida por uma região uma região que não tem, né, ocupação de população negra, e várias pesquisas têm trazido que sim, que tinha uma ocupação de uma população negra muito expressiva. Então você poderia falar um pouco como que você chegou nesse problema, nesse tema, um pouco da sua trajetória nesse sentido? O meu percurso como pesquisadora começou assim que eu entrei na UFPR em 2007, né? Eu não imaginava que eu ia entrar na pesquisa tão cedo, porque eu acabei entrando na pesquisa por uma questão de necessidade financeira, fui procurar por bolsas, né, de apoio, e aí eu acabei encontrando o professor Paulo Vinícius Batista da Silva, que é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR. O Paulo me iniciou numa pesquisa sobre os jornais paranaenses, como que os jornais paranaenses lidavam com as políticas afirmativas na UFPR, que até então estava nos seus primeiros anos, né, a implementação das cotas raciais. E essa pesquisa esse início de pesquisa foi fundamental, né, para eu me familiarizar com a pesquisa científica, mas ainda não estava na área de história, que era a área do meu curso. E ele ofereceu a possibilidade de eu fazer essa pesquisa na área de história, mas na história da educação, com a professora Gisélia de Souza, que estava muito interessada em descobrir, né, como que se constituiu a educação dos negros no Paraná. Então eu comecei essa iniciação científica em 2008, e foi a minha primeira experiência com os arquivos, e para minha surpresa, eu achava que eu ia ter muita dificuldade em encontrar coisas sobre essa temática, só que para minha surpresa eu acabei encontrando material muito significativo, né, principalmente de escravos, em busca de aulas no período noturno. E aí eu estendi esse tema durante os anos que eu permaneci na iniciação científica, até a minha monografia, e acabei fazendo o mestrado e ainda continuo o doutorado com esse assunto, porque realmente é um assunto que ainda é um tema de pesquisa que ainda demanda por muita investigação e muita reflexão também. Principalmente por causa disso que você falou, que é porque o Paraná é reconhecidamente uma região de imigração europeia, né? Poucos estudos se atentaram a refletir assim, intensamente sobre a presença da população negra, mas alguns estudos nadam contra a corrente nessa memória hegemônica oficial do Paraná. E esses estudos, desde muito tempo atrás, década de 60, principalmente para cá, eles vêm mostrando que houve presença escrava e negra, assim, significativa no Paraná, e que os negros, né, constituíram o corpo de trabalhadores que construíram a província, né? Principal agente de trabalho de construção da província desde quando a província foi emancipada em 1853, né? Anteriormente a isso, o Paraná fazia parte de São Paulo, era uma região anexa a São Paulo, e depois dessa data passou a ser uma província autônoma. E a participação da população negra estava em todos os meandros do universo de trabalho, e assim como todas as regiões do Brasil, né, ela fez parte da classe operária que se formou no início do século XX, né? E na minha pesquisa do mestrado eu acabei mapeando qual que era o interesse de escravos frequentarem, por que isso acontecia, e eu acabei chegando às conclusões de que não necessariamente essa presença no ensino noturno, né, em algumas escolas públicas, ela demonstrava que havia plena chance de educação a essa população. Muito pelo contrário, mostrava uma face de exclusão diferenciada, que apesar do fato deles estarem na escola noturna, né, mulheres, por exemplo, não estavam. Eram majoritariamente homens, eram escolas que estavam situadas em regiões mais urbanizadas,
esses homens que eram escravizados ou libertos, eles estavam inseridos em um mundo do trabalho específico, que era do ofício especializado, né? Eram carpinteiros, pedreiros, enfim, estavam relacionados a tarefas que demandavam a instrução. E isso já por si, né, acaba selecionando, né, um público específico de trabalhadores negros que teve acesso parcial à escolarização no período noturno. E agora no doutorado eu estou tentando expandir esse recorte temporal para contemplar o pós-abolição, principalmente porque o pós-abolição, se a escravidão ela tinha um papel muito secundário na historiografia do Paraná, que sempre priorizou as experiências dos imigrantes, para o pós-abolição essa defasagem é ainda maior, porque os estudos são muito recentes e muito esparsos, né? Lá na UFPR tem tido um pouco, nos últimos anos, né, um interesse de bolsistas, graduandos ou pessoas da pós-graduação nesse tema, mas ainda é bem difícil, não está no carro-chefe, né, das pesquisas que são realizadas lá na UFPR, em Curitiba. Noemi, a sua pesquisa é muito importante porque nesse período de pós-abolição, que impacta os problemas que a gente tem no presente, a educação ainda é uma questão muito mal resolvida no que diz respeito à cidadania da população negra. Atualmente a gente passou pela implementação das cotas no Brasil, processo que acabou entrando na universidade, só nas universidades federais, mais de 150 mil estudantes negros e negras. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco, a partir do que você tem analisado, como que essa experiência da população negra ao longo do século XIX e XX pode trazer à luz para nós desafios para pensar o avanço no avanço no sentido da conquista de direitos, pensando na questão da educação. Então, Taina, o que eu consigo observar a partir da minha pesquisa é que, como eu te disse anteriormente, as práticas que foram identificadas na documentação, elas são iniciativas muito esparsas e elas foram muito esporádicas, né? Então, não pode se dizer, não pode se afirmar ainda que o Estado ou outras instituições ofereceram essa educação de forma plena à população negra. O que a gente consegue concluir é que a própria população negra construiu oportunidades que daí essas oportunidades refletiram, né, de certa maneira, numa possibilidade de instrução que não era fornecida plenamente pelo Estado. E essa preocupação com a instrução no século XIX, ela tem implicações no século XX, é uma coisa que eu pretendo trabalhar melhor na tese, mas a princípio eu consigo dizer que ela repercute no século XX a partir do momento em que essas redes de sociabilidade formadas na escola, assim como sociabilidades verticais ou horizontais, elas foram determinantes para a construção de agremiações negras que, por sua vez, tinham por finalidade maior a luta por direitos. E nessas agremiações negras, cito o Clube 13 de Maio, que completa 130 anos, juntamente com a abolição, um clube formado por libertos em Curitiba, na data da abolição, e a Sociedade Protetora dos Operários, também formada por um ex-escravo, em 1883, na capital, em Curitiba, elas tinham a preocupação de fornecimento da instrução para os seus sócios. Ou seja, elas continuaram com essa preocupação, e o fato deles valorizarem a instrução e ao menos tentar garantir para si esse direito, mostra que ainda a educação que foi iniciada, de certa maneira, no século XIX, ela ainda continuava quanto uma pauta importante para esses sujeitos, né? Que viveram a escravidão ou não, mas passavam por esse momento importante de transição das relações de trabalho no país. Não é à toa que a educação sempre foi uma questão central nas lutas do movimento negro contemporâneo, mas também, a partir da experiência que você traz, já da população negra nos processos de emancipação durante o período de escravização, e eu acho que só tem a contribuir para a gente poder continuar lutando pelos nossos direitos. Com toda a razão. Obrigada. Obrigada.
Tchau.